Olá pessoas, Lucas Silva com mais uma videoaula para vocês. Como dito na aula anterior, nessa videoaula a gente vai fazer o movimento do rei, para em seguida a gente poder fazer os movimentos a gente poder fazer a movimentação em si de todas as peças, né? Porque até agora a gente só tá dando as possibilidades. Tendo as possibilidades a gente pode fazer o movimento válido, né? Então vamos fazer o movimento do rei. Eu pensei aqui em uma forma que vai economizar tempo, que a gente não precisa fazer square por square, que são 8 squares, né? 3 com 3 e com mais 2, né? Um de cima e um de baixo, tanto faz. O que eu pensei é o seguinte: a gente faz um for para as 3 colunas de cima, um for para as 3 colunas de baixo e um if para cada um dos que sobrarem aqui dos dois lados, beleza? Aí desse modo fica mais prático, a gente não precisa fazer tanto código. Vem aqui no chess, vai na função verify piece, copia um dos else if, cola aqui. Aqui você digita king. Aí vem aqui, cria a função function find moves king, recebe o square e o tipo. Vem aqui, copia isso aqui, cola aqui, tira o line aqui. A gente vai precisar do coluna, o moves, o line, o x e o type attack. Ok, primeiro, eu tenho que achar... Deixa eu primeiro dar um alert a achar movimentos do rei. Mas antes de fazer isso, vem aqui, procura pelo king, tá aqui ele, ó. Tira ele de 1, põe ele... Opa! Calma aí. Enfim, não. Põe ele em E5 aqui, ó. Cola aqui. Abre chaves aqui. Ok. Aí vem aqui, ele vai estar aqui, então se eu clicar... Tudo bem, deixa eu ver aqui. Find moves king, tá certo. Alert achar movimentos do rei, tá certo. Oxe. Será que eu digitei alguma coisa errada? Find, não. Deixa eu dar um Ctrl F5 aqui pra ter certeza. Hein? Deixa eu conferir aqui no código. Ah, tá. Ai. Eu deixei como Queen ali, ó. É King. Desculpem. Faltou mudar para a pesquisa por King e não Queen. Voltando, então se eu clicar agora... Olha lá, achar movimentos do rei. Então vamos lá. Primeiro, eu tenho que achar... Ó, eu sei que o cara tá nessa coluna. Eu quero começar a fazer o for dessa coluna de cima aqui e ir passando por essas outras duas. Então vamos fazer um for que vai... de variável i igual a 0 até a variável i sendo menor do que 3. Enquanto isso for verdadeiro, ele incrementa. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui em cima var coluna left, que vai ser igual ao número da coluna atual menos 1. Vou criar uma variável chamada de line top, que vai ser a line atual mais 1. Então eu vou começar da coluna da diagonal esquerda na linha topo, né? Na linha acima do rei. Ok. Feito isso, eu vou verificar. Vou criar uma variável chamada de casa. Ou melhor, eu vou fazer assim, ó. Se o que? Deixa eu ver. Eu vou procurar pelo índice que eu criei, né? Se obj search no colunas pela coluna left, só que nesse caso obj search index. Então, se for diferente que nulo, eu entro aqui. Independente de existir ou não, sempre eu vou pegar o coluna left, tá? E vou adicionar mais um, porque nesse caso, você pode colocar mais aqui, fica melhor, né? Porque nesse caso ele começou da esquerda, da coluna da esquerda, ele vai para uma coluna na frente e depois mais uma coluna na frente. Isso vai acontecer 3 vezes. A primeira ocasião ele vai usar a primeira, na segunda ele incrementa de novo, na terceira ele incrementa de novo, e aí ele vai vendo. Se existir, então vou dizer que variável casa vai ser igual a colunas no índice coluna left, mais a linha top, line top. Dá um console.log em casa. Isso vai acontecer se de fato a casa existir. Ignorem o errinho que ele vai aparecer aqui, porque eu não estou retornando o moves ainda. Então, olha lá, D6, então eu tô em E5,
Então fui para 6, voltei em uma casa. Então D6. D6, E7, F6. D, E, F. Certo? Tudo bem. Existe nos 3 casos e repare que ele incrementou. Tudo bem? Ok, nessa casa agora... Então primeiro, verifica também só para garantir se essa casa existe. Então, casa, size for 1, tudo bem. Aí se nessa casa, para garantir, né, ele encontrar uma peça, ele entra aqui. Se ele não encontrar peça, só que essa casa existe, já diz logo que ele pode fazer esse movimento. Ok, ele achou a peça, verifica se essa peça... Deixa eu criar uma variável aqui, igual eu tenho feito nas outras aulas. attr class. Então o que? Se nessa peça index of type attack maior ou igual a 0, então significa que essa peça eu posso capturar. Então mais aqui, moves x igual casa. Ok, então ele só vai para casa se tiver peça e essa peça for adversária, ou se não tiver peça. Então, por enquanto, ele vai fazer os movimentos do topo, então vou retornar moves aqui para a gente verificar. F5, cliquei, tá lá, 3 casinhas marcadas. Agora vamos fazer o inverso. Já copiei isso aqui, cola aqui embaixo. Aqui vai ser para a parte de baixo. Então, primeiro, aqui a gente sabe que a gente incrementou a variável coluna left. Eu vou voltar ela para o valor inicial dela, coluna left sendo igual a n coluna menos 1. Ok. E eu vou dizer que agora variável line bottom vai ser igual a linha atual menos 1, porque eu vou fazer o mesmo procedimento, só que agora na linha de baixo nas 3 colunas. Ok, faz isso 3 vezes, verifica se ele encontrou, opa, aqui left, se ele encontrou a coluna. Se encontrou, ele vai dizer que essa é a casa, line bottom. Aí se encontrou a casa, ele verifica se tem peça. Se tiver peça, ele verifica o tipo de ataque. E é isso. Eu usei line bottom em alguma outra ocasião aqui. Line top nesse caso, não. Vamos verificar se ele já está retornando também. Então tá lá, ó, em cima e embaixo. Viu? Foi bem mais prático do que ter que fazer 8 ifs. Agora a gente só precisa fazer os outros 2 ifs, que é um para aqui e um para cá. Deixa eu ver. Começando daqui, porque a variável coluna começa da esquerda, né? Então a gente já verifica um aqui. A gente já tem a primeira... coluna left. Então aqui eu já tenho, eu vou manter na mesma line, então mesma line, só que coluna left. Então o que eu vou fazer? Var casa left vai ser igual a colunas, vai ser igual, deixa eu fazer assim, ó, vai ser igual o que? Obj search index colunas, coluna left diferente que nulo. Então não, se bem que... Não, né? É melhor eu fazer direto. É melhor eu fazer assim, ó. Deixa eu ver aqui... Ele tem a coluna. Eu vou fazer assim, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Se... Copia isso aqui, ó. Para ganhar tempo. Cola aqui. Aí a gente já tem verificação também que se existe, né? Ok. Aí o que eu vou fazer? Então, se... Vou criar uma variável chamada de casa, que vai ser igual a coluna left mais a line atual, porque eu não vou sair da linha, eu vou só sair da coluna, ou seja, vindo para a coluna da esquerda. Então aí eu verifico se a casa existe, acho que vai ser o mesmo procedimento. Eu copio isso aqui logo. Aqui não vai ser casa. Pode ser casa, vai. Eu ia chamar de casa left, mas como a casa está sendo reescrita aqui, não tem problema também. Então já cola aqui. Então o que ele vai verificar? Se a casa existir, se nessa casa tiver peça, se essa peça for tipo de ataque, e assim vai. Então nesse caso eu já tenho que fazer esse if para a esquerda. Olha lá, já fez o da esquerda. Agora fazer a mesma coisa para a direita. Então criar uma variável coluna right, que vai ser n coluna mais 1. Ele vai fazer o mesmo procedimento, só que na coluna da direita nesse caso. Copia esse if, já faz aqui esse if, que se ele encontrar da coluna da direita no objeto, ele verifica essa coluna da direita na mesma linha. E aí a mesma coisa, casa. Então cliquei aqui, tá aí, ó, os 8 lados. Agora vamos fazer as verificações. Vamos pegar esse peão de F7 e colocar ele em F6. F7. F6.
Então ele ainda disse que eu posso capturar. Vamos pegar agora a rainha de H4, colocar ela em F5, H4, F5, então H4, F5, logo depois do rei. Tá aí. Então você já pode reparar que, como a verificação já está correta, né, ele pode capturar aqui, mas não pode vir para aqui, por causa que tem uma peça aqui. E aí, esses aqui são os movimentos do rei, tudo bem. Só que é o seguinte, depois a gente vai fazer, eu tô pensando aqui, a gente pode fazer uma modificação pra, por exemplo, se tiver uma peça, mas eu ainda tô pensando nisso, eu não sei se eu vou colocar, eu vou ver se dá certo ou não. Que é o quê? Toda vez que um movimento for feito, porque assim, ó, deixa eu voltar pra posição inicial aqui, deixa eu pegar esse rei aqui, colocar ele em E1 onde ele pertence, E1, vim em F5, colocar ela em D1, e F6, colocar em F7. Então tá aqui, como vocês podem perceber, o rei no início do jogo não tem como ele sair, certo? Então no início do jogo a pessoa sairia com um peão. Saiu com o peão. Toda vez que, por exemplo, eu fiz o meu movimento, aí o que é que eu vou fazer? Eu gero os movimentos para o rei oposto assim que eu fizer um movimento, independente de que peça eu mover. Desse modo, eu sei qual que foi o movimento do rei. Então, eu faço o quê? Clicou para fazer o movimento, acha os movimentos do rei, faz os meus movimentos. Se o meu movimento que eu fiz bloquear um dos índices que ele gerou para os movimentos do rei adversário, já tira aqueles índices que ele encontrou do objeto que gerou os movimentos, dos objetos de movimentos do rei adversário. Desse modo, por exemplo, se uma torre, por exemplo, suponha que não tivesse essa rainha aqui e nesse peão aqui, e eu joguei uma torre aqui em D3, então minha torre em D3 está dominando toda essa coluna da D aqui até D8 lá em cima. Significa que se o rei antes podia andar para D8 e D7, agora já não pode porque minha torre bloqueou esses dois índices do objeto de movimentos dele. Então eu apago esses dois índices dos movimentos possíveis dele. É uma possibilidade, eu ainda vou pensar aqui. Eu acho que dá certo, mas como para não ficar muito extensa a aula numa coisa só, e até porque a gente ainda não fez as movimentações das peças, por enquanto eu vou deixar como tá, só gerando as movimentações mesmo, viu? Na próxima aula eu venho pra gente fazer rapidinho assim, a movimentação, a gente começa já a fazer preto contra brancas, só que sem o engine, e aí depois a gente faz o engine e a gente vê se dá pra fazer esse esquema que eu falei, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo.